Oi, amados, tudo na paz? Eu sou o Pastor Osias, estamos juntos para mais um devocional baseado no livro Um Mês para Viver, de Carey e Chris Chock. Esse livro parte do pressuposto que nós vamos extrair o melhor da nossa vida e priorizar aquilo que é importante, se valorizarmos cada segundo como único e precioso. O desafio do livro é o seguinte: se você tivesse só 30 dias de vida, o que você faria? O que você mudaria? E temos analisado durante todas essas devocionais medidas práticas para que a nossa vida realmente possa fazer sentido e ser direcionada a um viver pleno e abundante. Hoje nós vamos estar refletindo sobre o dia 29 dessa nossa campanha de 30 dias para viver. E o tema da nossa devocional de hoje é fim de jogo, morrer para viver. O princípio que rege essa última parte desse devocional é partir corajosamente. Partir corajosamente não significa aceitar de maneira passiva que a nossa vida vai acabar um dia. Mas é dentro desse prisma, extrair de cada momento, de cada relacionamento, de cada oportunidade, o essencial, o suprassumo da nossa existência, para que possamos cumprir o propósito que Deus tem para nós. É viver com intencionalidade. Nesse devocional de hoje, nós vamos abordar o fim da nossa existência terrena com uma profundidade, sensibilidade e esperança. O ponto focal para isso é que, para quem está em Cristo, o fim nunca realmente é o fim, mas é o começo de algo maior. O texto para a nossa devocional está no Evangelho segundo João, no capítulo 12, versículos 24 e 25, que diz o seguinte: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Parece um paradoxo, porque no texto Jesus afirma que quem quiser guardar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que aborrece a sua própria vida vai encontrar a vida eterna. Jesus nos ensina que o verdadeiro fruto vem do ato de entrega, de renúncia, de saber sacrificar aqui para ter na vida eterna. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, porque eu já estou crucificado com Cristo. Então, o que significa fim de jogo? Fim de jogo significa o fim da autopreservação, o fim da ilusão de que nós controlamos tudo, o fim da ideia de que somos as pessoas mais importantes do universo, que tudo gira em torno de nós. É o fim da egolatria, da soberba humana, da arrogância, de achar que nós estamos na direção de tudo. E reconhecer que Deus está no controle. E que a melhor coisa que nós podemos fazer é entregar a nossa vida para Ele. O início da liberdade vem com a entrega total. Entrega os teus caminhos ao Senhor, diz o salmista. Confia nele e o mais Ele fará. Às vezes, é necessário deixar algo para morrer. É morrer para o ego, para o orgulho, para os desejos do mundo, para viver a plenitude em Cristo. Muitas coisas pelas quais nós temos apego, muitas atitudes, hábitos, desejos, vontades, precisam de serem mortas para que nós vivamos uma vida plena. O problema é que nós não queremos abrir mão de nada.
Queremos usufruir de tudo sem nenhum tipo de responsabilidade e sem se preocupar com qual é o preço que isso vai ser cobrado de nós. Jesus, ele nos desafia a entendermos que a mortificação do eu é a tomada de decisão que vai gerar uma vida eterna. Isso é tão enfático que Paulo chega a afirmar que nenhum de nós vive para si, assim como nenhum de nós morre para si, porque quer vivamos ou quer morramos, nós somos do Senhor. Essa é a atitude que demonstra um comprometimento que gera a vida eterna. Não podemos viver apenas do jeito que queremos. Precisamos entender que para ter vida eterna é necessário abrir mão de algumas coisas para alcançar o reino. Para isso, nós precisamos celebrar a morte do eu. E como nós fazemos isso? Primeiro, renda-se diariamente ao Senhor. A morte do eu é uma escolha contínua. Certa vez, Moody disse: eu achei que o velho homem tinha se afogado no batismo, mas eu descobri que ele sabia nadar. O que Moody está querendo dizer é que, embora ele tenha assumido o compromisso com Jesus como Senhor e Salvador, tenha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o velho homem ainda estava dentro dele. E a cada momento nós precisamos tomar uma decisão. Escolha Deus, escolha ser amigo de Deus, escolha romper com o pecado, escolha romper com os caminhos tortuosos, viva uma vida pautada pela vontade do Senhor. Segunda coisa, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus afirma isso em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós corremos tanto atrás de coisas que são desse mundo, coisas transitórias, coisas passageiras, coisas que não nos acompanharão para a eternidade, coisas que não influenciarão na vida eterna, coisas que nos prendem, coisas que nos arrancam a paz e a alegria. E o Senhor disse, é porque o seu coração não está dando prioridade àquilo que é prioritário. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Viva com os olhos na eternidade. Perceba que todas as coisas que acontecem aqui, por mais importantes e emblemáticas que elas sejam, elas são subjetivas. A nossa existência caminha para a eternidade. E no final de tudo, não vai fazer diferença onde nós moramos, qual tipo de casa era, que tipo de carro a gente dirige, quantos quartos tinha a nossa casa, quanto dinheiro tínhamos no banco, porque quando partirmos dessa vida, a única coisa que nós iremos levar conosco são os tesouros espirituais que nós semeamos aqui. Por isso, semeie para o reino. Busca viver a justiça do Senhor. Deixe as coisas velhas para trás. Terceira coisa, sirva com propósito. Faça da sua vida algo com objetivo. Não se limite apenas a existir. Viva e viva de verdade. E viva de forma plena. Faça a sua vida impactar as gerações. Faça com que a sua vida explane a glória de Deus. Manifeste para os outros amor, graça, generosidade, bondade. Viva de maneira integral. Viver é servir. Jesus nos deu o maior exemplo disso. Ele veio esvaziando-se a si mesmo, tomando forma de homem, e como homem foi obediente até a cruz. Servo de todos, para que pudesse resgatar a todos. Muitas pessoas acham que o ápice da vida é ser servido por muitos, quando na verdade a plenitude da nossa existência está em quando nós servimos a muitos.
O resumo de tudo é que a nossa vida só vai ter o impacto e a importância que Deus quer que ela tenha quando nós nos rendemos à vontade do Senhor. Quem quiser viver para si vai perder a sua vida. No final de tudo, vai perceber que correu, que suou, que cumpriu agendas, que se estressou, que se angustiou e não sobrou nada. Por isso, viva uma vida pautada em Cristo Jesus. Viver uma vida com propósito exige coragem. Coragem para deixar as velhas coisas morrerem. Coragem para lidar com as falhas e os erros do caminho. Coragem para levantar-se após a queda. Coragem para perseverar, sabendo que não somos nós, mas é Deus quem nos impulsiona e nos leva adiante. E é Ele quem garante a nossa vitória. Lembre-se, o fim do jogo não é derrota. Fim do jogo é o início da vitória verdadeira. Quando você conquista aquilo que está proposto durante o jogo, quando o jogo se encerra, é só alegria, é festejar, é celebrar, porque foi alcançado o alvo proposto. Pense nisso. O que precisa de morrer em você hoje para que o propósito de Deus floresça? O que precisa ser feito na sua vida para que ao término do jogo você não seja apenas vencedor, mas você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus? Escolha hoje o aspecto da sua vida onde você precisa se render a Deus. E dê esse passo de fé. E diga para Ele: Senhor, eu quero viver uma vida nova. Entregue a Ele com coragem tudo o que você tem. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, porque, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós. E neste momento, ó Deus, queremos fazer uma oração de consagração. Queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Reconhecemos que há coisas em nós que precisam morrer. E queremos mortificá-las em nome do Senhor Jesus. Que teu Espírito Santo nos esclareça aquilo que precisa de ser transformado. E que o Senhor nos dê a coragem, a força e a fé para decretarmos a morte do eu, para vivermos plenamente a vida em Ti. Ó Pai, nós te celebramos pela vitória que o Senhor conquista para nós em Cristo Jesus. Nós te adoramos assim, ó Pai, em nome do Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se essa palavra falou ao seu coração, não deixe de curtir, dê o seu like, comente aqui aquilo que Deus tem falado com você durante essa campanha. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você queira abençoar também. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque você vai estar nos auxiliando muito a levarmos essa mensagem adiante. Amanhã nós vamos estar encerrando essa nossa campanha de 30 dias. E eu quero te mostrar o livro que nós vamos estar abordando para a nossa nova devocional. O livro Vida Poderosa, escrita pelo meu querido amigo Bispo Carlos Damasceno, da Power Church, ali em Belo Horizonte. Um livro que vai falar sobre os processos que Deus trabalha em nós, para que nós possamos ter uma vida poderosa. Não deixe de acompanhar, com certeza vai impactar o seu coração. Esse livro me abençoou muito e eu tenho certeza que vai abençoar você. Nos vemos amanhã para o fechamento dos 30 dias para viver. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?